Olha a minha programação de sábado, feira circular no mercado público. Vou mostrar para você essa feira fantástica. Vamos lá. Olha só, uma áudio original e tem uma especial aqui que eu vou mostrar pra vocês. Uma Harley oficial, originalíssima. Olha que coisa linda. Aonde encontrar, já vou dar o endereço pra vocês. Brechó, na Cidade Baixa.